Então, dando continuidade aqui ao nosso estudo de linguagem C, na disciplina de programação de computadores do curso de eletrônica, né? Vamos abrir um novo arquivo aqui, abrir um novo projeto, né? No compilador dev C++, tá? Sempre lembrando que a gente vai usar aqui o C-Project e o console application aqui. Vamos dar o nome de aula 2, já que é a segunda aula aqui, aula 2, para o projeto, e também dar o nome de aula 2 para o arquivo. Como já existe um arquivo ali, vamos chamar da sim aqui para substituir. Lembrando que ele já vem com um código meio que pré-pronto aqui. Por enquanto a gente não vai usar essa biblioteca, eu vou apagar ela, tá? E também não vamos retornar valor nenhum, então vou apagar o retorno e nem usar nenhum parâmetro aqui de retorno variável na função principal. Então a gente tem só a biblioteca que vai ser usada aqui para as funções básicas aqui que a gente está aprendendo e a função principal, onde a gente vai colocar todo o nosso programa. Lembrando que o programa tem que estar sempre entre as duas chaves, que é o início e o fim da função. Não pode estar fora da, das chaves aqui que ele não consegue interpretar, tá? Tem que estar, a programação tem que estar sempre entre as duas chaves aqui da função principal. Na primeira videoaula, a gente falou sobre a função, a instrução aqui printf, né? E viu que ela tem para escrever, que ela serve para imprimir um valor na tela para o usuário verificar, e ela tem que estar entre essa frase que vai ser escrita, tem que estar entre parênteses e tem que estar entre aspas, e sempre terminando com ponto e vírgula, tá? Mas se a gente quiser colocar em linhas diferentes, por exemplo, lá, se a gente quisesse colocar uma música que tem uma estrofe, e cada linha da estrofe tem que estar em linhas diferentes, né? Então, a gente poderia pensar que seria solucionado isso da seguinte forma, fazendo vários printf, né? Vamos colocar um trecho do hino nacional, por exemplo, aqui, ó, e colocar lá, ó, Terra Adorada, né? Daí eu quero que na próxima linha apareça a próxima frase desse estrofe aí do hino nacional. Então ficaria lá, entre outras mil, ponto e vírgula, né? A próxima linha desse estrofe, na próxima linha aqui, então, és tu, Brasil. Daí mais um estrofe, printf, aliás, mais uma linha, né? A última linha do estrofe. Ó pátria amada. Ó pátria amada, né? E assim por diante. Vamos deixar por aqui só para a gente exemplificar. Então, cada linha no seu estrofe. Já aproveitando para exemplificar o que vai acontecer com acento, porque a linguagem C ela não aceita acento, já que é uma padrão americano, e nos Estados Unidos, na língua inglesa, né, não tem acento nem ser cedilha, né? Então, caractere especial ele não aceita. Vamos deixar desse jeito aqui, só para ver como que ele fica lá, né? Quando a gente executar desse. Então, vamos compilar. Ele vai pedir para dar o nome do arquivo, vamos colocar aula 2, né? Já tem, vamos substituir. E dele deu um erro aqui, ó, tá faltando, ó, esperando um ponto e vírgula antes do fecha-chaves aqui da função principal. Então vamos colocar o ponto e vírgula lá, compilar de novo, né? Olha lá, zero erros, zero alertas. Agora vamos rodar o programa. Então tá aqui, ó. Observe que ele não pulou de linha lá, ó. Terra Dourada, entre outras mil, ó, e os acentos aqui, ó. Entre outras mil, ele colocou U com acento, né? Estou Brasil. Ó, Pátria Amada, em vez de colocar o O, ele colocou um E com uma trema aqui, ó, tá? Então ele não aceita caracteres especiais, nem C cedilha, nem acentuação aí, tá? Então vamos dar uma ajeitada nisso aqui. E a aula de hoje a gente vai justamente falar de códigos especiais, tá? Trabalhar com os códigos especiais.
Então, eu escrevi aqui, ó, os códigos especiais, que é o barra N. Então, não adianta você só escrever na programação, na linha de baixo. Você tem que colocar o código que ele vá, que lá na tela que o usuário vai verificar, ele vai para a linha de baixo. Então, barra N é o código que vai fazer ir para a linha de baixo. Barra R é retorno do cursor, ou seja, ele faz o retorno do cursor para o início da linha. Barra T, ele dá tabulação. Tabulação é esse espaço aqui, ó, né? Então é como se você pegasse e desse um recuo aqui, né, na linha para fazer um parágrafo, por exemplo, né? Então é o barra T. Barra B faz o retrocesso. Barra aspas, né, para escrever aspas, já que a aspas aqui ela representa o conteúdo que vai dentro de uma do printf, né? Então você não pode colocar aspas simples, tem que colocar o barra aspas, aí eles desenham aspas lá, tá? Barra barra para você desenhar a barra invertida. Barra F ele salta para uma próxima página no formulário. E o barra O que é um caractere nulo, ou seja, é como se fosse o espaço, apertar a tecla espaço ali para separar, tá? A gente vai usar mais aqui o barra N e o barra T para exemplificar aqui. Então, por exemplo, vamos pegar esse primeiro aqui, ó. Terra Adorada. Lembra lá que como é que ficou lá? Vamos só mostrar aqui, ó. Tá tudo um do lado do outro, né? Vamos então consertar e colocar um barra N depois que termina aqui a linha, ó. Barra N, opa, minúsculo, tem que ser N minúsculo. Daí vamos compilar e vamos rodar. Ó, já observa que o Terra Dourada ficou numa linha, na linha de baixo começou as outras frases que eu não consertei ainda, tá? Então vamos só tirar os acentos aqui também, que ele não aceita. Em vez de colocar S, vamos colocar es do Brasil. Em vez do O aqui, vamos colocar um O e um H, que representa Ó, Pátria Amada, tá? E daí você não precisa colocar vários printf. Se você colocar tudo num printf só, mas com os barra N, por exemplo, barra N, es do Brasil, Ó, Pátria Amada. Então, a barra N, daí, sem espaço. Eu vou colocar com espaço só para você ver como fica. Es do Brasil, daí barra N, e aqui eu não vou colocar espaço, Pátria Amada, tá? Então vamos lá, compilar e rodar, né? Então lá, ele trocou de linha. E como eu coloquei espaço lá depois do barra N, ele pulou de linha e deu um espaço aqui, então não ficou juntinho aqui, ó, todos no mesmo na mesma formatação. Então, por isso que eu tenho que colocar o barra N e não deixar espaço na próxima palavra. Então, se eu formatar lá, ó, bom, vamos compilar para salvar a alteração, rodar, ó, agora está tudo no mesmo espaçamento aqui, ó, tá? Só vou retirar esse restante aqui, ó, que não, eu não apaguei, né, os print aqui, então significa que eu fiz tudo no mesmo printf, só coloquei o barra N significa que vai para a próxima linha. Então não preciso escrever vários printfs. No mesmo printf, se eu colocar o código especial correto, ele já pula para a linha de baixo. E se eu colocar vários printfs e não colocar o barra N, né, ele não vai ir para a linha de baixo, ele vai escrever do mesmo jeito, tudo na mesma linha, tá? Então eu preciso utilizar os caracteres especiais. Vamos utilizar esse barra T para ele dar uma tabulação lá. Vamos colocar aqui então, ó, um barra T para ele dar um certo espaço ali entre as palavras. Colocar aqui também o barra T. Todo o início de frase ele está deslocado um pouco da margem ali, tá? Colocar o barra T aqui e mais um barra T aqui, ó, tá? E a gente vai observar mais um detalhe aqui, ó. Então vamos executar, compilar para ele salvar a alteração que eu fiz, né? E agora rodar o programa. Veja que ele deu o espaçamento na primeira e na segunda, e na terceira e na quarta linha ele não fez nada. Por quê? Porque eu coloquei barra T, eu fiz a tabulação e depois eu pulei para a linha de baixo, ou seja, como se tivesse feito a tabulação nessa linha aqui e depois ido para a linha de baixo. Então, para ajeitar isso aí, eu tenho que fazer primeiro o barra N, pular para a linha de baixo e depois o barra T, tá? A mesma coisa aqui, ó, né? Eu fiz primeiro o barra T, dei a tabulação e depois eu fui para a próxima linha. Então, tem que ir para a linha de baixo, barra N, e depois o barra T para fazer a tabulação, tá? Tabulação. Então, agora vamos executar lá, fazer a compilação. Vamos executar. Ó, agora ficou tudo
certinho nas linha por linha aqui, tá? Então, na aula de hoje aí, era isso aí que eu tinha para apresentar, acrescentando aí os códigos especiais aí para formatação do printf aqui. Na próxima aula a gente vai ver mais alguns caracteres aí, mais uns códigos aí para formatação do printf. Então é isso.